cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas. Esse é o desafio, fazendo, sim, acordos com diversos países, não apenas com os Estados Unidos, mas como aqui na América Latina, com Israel, Europa, qualquer país que queira, de fato, combater o crime organizado, como nós vamos fazer a partir de janeiro de 27, com muita seriedade. Então, eu passo a fazer a leitura aqui da nota. Hoje tive a honra de ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca. Cheguei às 15 horas e deixei o local às 16h40. Quero registrar, antes de qualquer coisa, que essa reunião não foi intermediada por nenhum empresário duvidoso. Presidente dos Estados Unidos, feito ao seu nível, entre líderes políticos. Agradeço ao presidente Trump, não só pela cordialidade com que me recebeu, mas por ter dedicado tempo da sua agenda para esse encontro. O presidente está hoje no meio da negociação de um acordo histórico de paz com o Irã, envolvido no planejamento da libertação do povo cubano e lidando com inúmeros outros temas que demandam diariamente a atenção do homem mais poderoso do mundo. Ainda assim, separou esse tempo. Isso mostra um prestígio enorme, sim. E eu quero deixar claro, não um prestígio pessoal meu, mas do nosso país, do Brasil, que ainda existe apesar do governo Lula. Recebeu no Salão Oval um pré-candidato brasileiro à presidência da República em pleno ano eleitoral. Isso não é coincidência. É reconhecimento de que existe hoje no Brasil uma alternativa séria, sólida e confiável ao desastre do atual governo. E que essa alternativa tem nome. O presidente Trump me recebeu com enorme cordialidade. A primeira coisa que ele fez foi perguntou sobre as condições da prisão, sobre como ele está, sobre como a família tem lidado com tudo isso. Foi um gesto humano, que registro com profunda gratidão. Ao final do encontro, o presidente fez questão de me presentear pessoalmente com uma Challenge Coin, a moeda de honra que presidentes americanos entregam como símbolo de respeito e reconhecimento, tradição que remonta às Forças Armadas Americanas. É um gesto raro, reservado a aliados de confiança. Mostra o tipo de líder que ele é e mostra o tipo de relação que existe entre nossas famílias e nossos movimentos políticos. Ao longo do encontro, expressei ao presidente a diferença gritante que haverá entre o governo Flávio Bolsonaro e o atual governo Lula. Em vez de alinhamentos ideológicos com ditaduras e regimes autoritários, o que o Brasil precisa são parcerias estratégicas que enriqueçam o nosso povo, gerem empregos e tragam investimento, tecnologia e segurança. O objetivo central da minha visita foi oferecer aos Estados Unidos uma alternativa ao que o Lula veio fazer aqui há poucas semanas. Enquanto o Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim fazer exatamente o contrário. Pedir enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. E elas são, sim, organizações terroristas. Controlam territórios inteiros no Brasil pela força, submetem populações a seu próprio código e a sua própria lei, a sua própria justiça paralela. Executam quem ousa resistir, corrompem agentes públicos, infiltram instituições, intimidam testemunhas, ordenam atentados de dentro dos presídios. Operam em dezenas de países com tentáculos que afetam diretamente os Estados Unidos e o resto do hemisfério. Quem faz isso não é gangue, é organização terrorista, e ponto. E combater o PCC e o Comando Vermelho é interesse compartilhado entre os dois países. Eu disse ao presidente Trump que, a partir de janeiro de 27, o Brasil vai integrar o escudo das Américas, junto com os Estados Unidos, com a Argentina de Milei, com El Salvador do Bukele, com o Equador de Noboa, com o Paraguai do Penha, com o Chile de Kast, com o Panamá de Molino e com a República Dominicana de Abinader, formando uma grande aliança hemisférica contra o crime organizado transnacional e o terrorismo. Esse é o lugar do Brasil. É como protagonista da segurança das Américas, lado a lado com nações livres e soberanas. Também aproveitei o encontro para apresentar ao presidente a posição privilegiada que o Brasil ocupa no cenário mundial
de terras raras e minerais críticos. Temos a segunda maior reserva mundial. Somos a única alternativa real à China para o mundo livre. Sob o meu governo, haverá parceria estratégica de longo prazo nesse setor, com investimento protegido e reindustrialização compartilhada entre os dois países. Sobre o tema das tarifas, deixei claro ao presidente que, sob meu governo, não haverá necessidade de retaliação comercial contra o Brasil. Faremos um acordo comercial e de investimentos sólidos, bom para os dois países, na escala dos maiores acordos da história recente. Quero, antes de encerrar, fazer um agradecimento que é justo e necessário. Nada do que aconteceu hoje teria sido possível sem o trabalho do meu irmão Eduardo e de Paulo Figueiredo. Os dois construíram, ao longo de anos, um grau de relacionamento ímpar com as esferas políticas americanas em todos os níveis. Casa Branca, Departamento de Estado, Congresso e lideranças do movimento conservador. Esse encontro de hoje é fruto direto desse trabalho. É justo registrar e é justo agradecer publicamente. E, por último, quero registrar publicamente o meu repúdio ao Itamaraty e à Embaixada Brasileira em Washington. Apesar de solicitação formal do meu gabinete, a Embaixada se recusou a ceder o espaço para que essa coletiva fosse realizada lá. É um gesto pequeno, mesquinho e revelador. Mesquinho porque a Embaixada Brasileira é patrimônio de todos os brasileiros. Patrimônio de todos os brasileiros e não propriedade pessoal do governo Lula. E revelador, porque mostra o nível de aparelhamento ideológico do Itamaraty sob esse governo, incapaz sequer de cumprir um papel protocolar mínimo quando o assunto é um parlamentar brasileiro, recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos. Fica registrado e fica o aviso. A partir de janeiro de 2027, o Itamaraty volta a servir ao Brasil e não um projeto ideológico falido. Muito obrigado. Senador, obrigada, senador. Duas perguntas. O senhor disse que ficou na Casa Branca de 3 horas até as 4h40. Quanto tempo exatamente o senhor ficou junto com o presidente Donald Trump no Salão Oval? E sobre as facções criminosas, o senhor disse que pediu para o presidente que declare o PCC e o Plano Vermelho como grupos terroristas. Internacionais, o que o presidente disse sobre isso? Bom, vamos lá. Meu lugar, mais uma vez, entendo como uma grande deferência ser recebido no Salão Oval da Casa Branca, né, pelo presidente dos Estados Unidos, alguém que é um pré-candidato, né, que não é um chefe de Estado. Então, entendi que foi um grande gesto, em especial no momento em que ele, inclusive, deixou de ir ao casamento do próprio filho para resolver questões que são afetas aos Estados Unidos, como a tentativa desse acordo de paz lá no Irã, como com relação ao que aconteceu na Venezuela, como o que está se imaginando com relação a Cuba. Então, para mim, foi sim um gesto, um grande gesto, né, de deferência. Eu passei bastante tempo lá dentro, não sei te precisar exatamente quanto tempo, só das reformas que ele está se orgulhando de estar fazendo na Casa Branca, ele passou pelo menos uns 10 minutos, né, falando sobre isso. Obviamente, sobre a questão, né, do meu pedido, ele ficou de avaliar, não deu resposta, mas eu acho que eu fiz esclarecer que é fundamental, porque organizações desse nível, que viraram transnacionais, que têm ramificações nos Estados Unidos e na Europa, e usam o Brasil, infelizmente, como um grande centro de lavagem de dinheiro, inclusive, como já tem investigações aqui lá dentro do Brasil, e mostrando Hezbollah e Hamas, inclusive não apenas com células em alguns locais do Brasil, mas também lavando dinheiro com empresas brasileiras, é algo que é um problema que não é mais só do Brasil, é um problema transnacional. Portanto, para combater isso, é necessário acordo de cooperação técnica, na parte de segurança, na parte de tecnologia, na parte de inteligência, e é o que nós pretendemos fazer, como eu disse, a partir de 2027, o Brasil participando do Escudo das Américas, como outros países já fizeram, se uniram para combater o crime organizado. Senador. Patrícia, só um minutinho. Patrícia. Obrigada. O senhor poderia dar alguns detalhes dos bastidores dessa reunião? Houve muita expectativa, nós no hotel pela manhã, sei como seria com o presidente Trump. Se o senhor poderia dar detalhes de quem partiu o convite, como foi essa negociação para essa reunião e se ela atendeu a expectativa que o senhor tinha? Olha, foi um convite que partiu da própria Casa Branca. Eu recebi um e-mail oficial, um e-mail do Senado, perguntando sobre a possibilidade de uma reunião com o próprio presidente Donald Trump na Casa Branca, sem especificar qual era o assunto, mas é óbvio que eu entendi como um gesto muito importante para alguém que tem um olhar para o Brasil. Obviamente, o Brasil tem um posicionamento na geopolítica hoje muito estratégico. Eu digo que nós temos a maior janela de oportunidade agora para o Brasil se destacar em diversas áreas, como a questão da segurança alimentar para o mundo,
a questão da segurança energética também, né, que a cada guerra que acontece, isso abala e afeta diversos países. O Brasil pode ser, em função da sua rede de energia barata, de energia limpa, pode ser, sim, um grande atrativo para a instalação de data centers aqui. Então, todos sabem que o Brasil tem uma importância muito grande nesse cenário geopolítico nacional. Então, eu achei, sim, apesar de eu não ser um chefe de Estado, eu fiquei muito honrado com o convite dele, eu como pré-candidato. Senador, por favor. CNN. O governo Lula disse que essa viagem foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre o senhor e Daniel Borcaro. E eles disseram que o senhor voltando com foco ou não com Donald Trump, o senhor teria que voltar a esse assunto quando retornasse ao Brasil. Como vai ser o seu retorno ao Brasil depois dessa viagem? E foi, de fato, uma tentativa de desvirtuar o foco dessa viagem? Não, de forma alguma, é o desespero do governo Lula. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tenho absolutamente nada a esconder. Por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda. Ele é que tem que explicar o que é que ele foi fazer em mais de 7 ou 8 reuniões fora da agenda, não só com o Borcaro, mas com Augusto Lima, da Bahia. Muita gente está esquecendo de falar desse nome, foi onde tudo começou, o Credit Sexta lá na Bahia, foi como o Banco Master começou a se alavancar, inclusive. O que é que o presidente Lula quis dizer quando falou ao banqueiro que ele deveria aguardar mais um tempo para trocar o presidente do Banco Central, que na época era Roberto Campos Neto, portanto, cai mais uma narrativa de que o presidente Roberto Campos Neto estivesse, de alguma forma, favorecendo o Banco Master. Pelo contrário, Lula sugere que ele aguarde a troca, porque ele ia colocar um novo presidente do Banco Central, sugerindo o quê? Que aí poderia ajudar o Banco Master. O Lula tem que falar para a gente aqui se ele é conselheiro, se ele é sócio, ou ele é só amigo de Daniel Borcaro e de Augusto Lima. O que o presidente Lula tem que explicar é sobre o seu filho, que está sendo acusado de receber R$300 mil de propina do careca do INSS e está foragido aí pelo mundo. Eu quero me dirigir à imprensa. Cadê o Lulinha? Vocês acharam o hotel que eu estava aqui hoje? Sempre fico muito feliz de ter a imprensa perto de mim. Trato todos com muito respeito, dou atenção sempre. Mas cadê a reportagem investigativa? Saber onde está o Lulinha? Cadê o Augusto Lima? Cadê o vazamento do que ele falou em seus depoimentos? Cadê os conteúdos dos celulares de Augusto Lima? Que ninguém fala. É porque nós sabemos que isso impacta o PT. E, infelizmente, hoje o Brasil tem uma Polícia Federal, uma parte dela, que está aparelhada. Tem a cara de pau de trocar até o chefe da investigação, que exatamente quebrou o sigilo fiscal de Lulinha. Troca um delegado da Polícia Federal no meio da investigação, com medo de atingir o filho do presidente da República. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro. O mundo estava caindo. Então, acredito nas instituições policiais federais. Nós nos orgulhamos muito de todos vocês que fazem um trabalho sério. Podem ter certeza que vocês voltarão a ter autonomia a partir de 2027. Vai acabar essa história de tudo quanto é investigação sensível, passar pela mão do chefe da Polícia Federal, o senhor Andrei, que estava lá no clube do Macallan, junto com o Borcaro. Então, esse país precisa voltar a ter seriedade e respeitar o trabalho das instituições da nossa polícia. Mariana, só um minutinho. Mariana. Senador, uma pergunta. O senhor disse que falou muito enfaticamente sobre CV e PCC com o presidente Trump. Ele não lhe respondeu absolutamente nada sobre isso? Ele não disse isso? Ele falou que estava analisando isso ainda, né, como ele já tinha tornado público, inclusive. Mas, obviamente, que naquele momento ele não pode tomar uma decisão definitiva para me dar. Foi o que eu reforcei como já fez Milei, né, como já fez o Cassi, como já fez outros presidentes de outros países, porque entendem que tem que haver uma unidade para combater essas organizações terroristas, diferente do Brasil, que sequer foi chamado para participar do Escudo das Américas, com uma grande vergonha para todos os brasileiros. Uma pergunta adicional sobre isso. A preocupação de parte dos analistas e tal é com a possibilidade que os Estados Unidos usem dessa designação para fazer um ataque militar ao Brasil, por exemplo, ao território brasileiro. Essa é uma preocupação que o senhor tem? O senhor apoiaria uma investigação? Jamais, isso não está na mesa. Isso não está na mesa, né? Isso aí, obviamente, é uma narrativa falsa do presidente da República. Não, isso é uma falsa narrativa do presidente. A favor de não falei isso também. Vamos lá, vamos pontuar. Vamos pontuar. O que eu fiz de lá atrás foi no momento em que estavam bombardeando barcos, né, com grande quantidade de drogas.
né, na região ali do Mar do Caribe. E como eu sei que grande parte das drogas que entram no Brasil são como pela Baía de Guanabara, por intermédio de barcos, ali pelo Complexo da Maré, eu fiz assim, olha, não pedi que eles fizessem alguma interferência aqui, que eles bombardeassem navios aqui. Eu só falei, olha, aqui também acontece a mesma coisa, foi isso que eu quis dizer. Mas com relação jamais, nós temos, olha só, soberania de um povo é a soberania do povo brasileiro. A gente tem que lutar pela soberania desses brasileiros que estão hoje vivendo sob o domínio dessas organizações terroristas. É isso que eu defendo. Hoje nós temos 1 em cada 4 brasileiros que não tem soberania. É a mulher que tem medo de ir para um ponto de ônibus e ter o celular roubado. É um pai que deixa o seu filho no colégio e não sabe se ele volta para casa porque pode ter um tiroteio entre facções terroristas. É você que está num sinal de trânsito, tem uma arma apontada para a sua cabeça, para a pessoa tomar o seu carro, não vai com a sua cara, te dá um tiro e você morre. O Brasil não pode normalizar mais isso. O marginal tem que ser tratado com dureza. E é por isso que eu defendo e fico tão indignado quando eu vejo o Lula resistindo a participar de acordos que combatam essas organizações criminosas. Parece que ele está fazendo gesto para o eleitor dele. Então não tem absolutamente nada de ameaça ao Brasil. Vários outros países fizeram isso. O presidente Trump já declarou como organizações criminosas mais de 10 facções pelo mundo. E não tem invasão em nenhum país. Não teve na Colômbia, não teve na Argentina, não teve no Paraguai, não teve em El Salvador, não teve no México, não teve no Chile. Na Venezuela, o que aconteceu é que o Nicolás Maduro, um ditador, ele responde a um processo nos Estados Unidos, onde ele é acusado como chefe da organização terrorista Círculo de los Soles, Cartel de los Soles. Mas ele é acusado de ser o líder dessa facção. Está preso nos Estados Unidos. Está preso nos Estados Unidos por isso e é amigo do Lula. É o que recebe de tapete vermelho esse ditador aqui no Brasil. Então eu sou amigo de democracias. O Lula faz gestos para ditaduras. O presidente Trump, nesse encontro, declarou de alguma forma, endossou a sua candidatura? Eu tenho uma segunda pergunta para o senhor. O senhor acredita que após esse encontro, a crise na qual a sua campanha se encontra neste momento, apontada pelas pesquisas, vai estancar? Uma crise de quê? O senhor tem sucessivas... Olha, aqui uma campanha eleitoral, ela tem altos e baixos. Então, estou muito seguro de que eu sou a alternativa, a única alternativa que esse país tem, de evitar que nós tenhamos mais 4 anos de um governo terrível, de um governo onde todos os índices de criminalidade estão no máximo, um governo que não controla as suas fronteiras, um governo que taxa o tempo inteiro o povo brasileiro com aumentos de impostos sem parar, um governo que gasta de uma forma desenfreada. Em função da sua inconsequente política fiscal, nós temos hoje uma das maiores taxas de juros do mundo. Mais de 82 milhões de brasileiros endividados por causa disso, que têm as suas dívidas corrigidas com base na taxa Selic. Esse é o país que esse presidente terrível vai entregar. E nós vamos ter muito trabalho a partir de 27 para resolver. Então, obviamente, que não tem nenhuma crise na minha campanha, tá? Então, estou muito tranquilo com relação a isso. E, mais uma vez, não tenho nada a esconder sobre isso. Qualquer coisa que precise ser esclarecida, eu já esclareci. E eu acho que quem tem que explicar agora é o governo Lula, em especial o PT da Bahia. Aí só faltou responder uma aqui. Não tem declaração de nada de apoio, como não deveria ter, como não poderia ter, e como eu jamais pediria que isso acontecesse, porque eu senti na pele o que aconteceu em 2022, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, interferiu nas eleições aqui no Brasil, usando centenas de milhões de reais da USAID para promover falsas narrativas contra Bolsonaro, para a formação de militâncias de esquerda, para a criação de empresas de checagem que nada mais faziam do que favorecer o Lula contra o Bolsonaro. Esse tipo de interferência que nós não admitimos aqui no Brasil. Senador, por favor. Senador, o senhor citou a questão do Escudo das Américas, que é uma iniciativa importante na América Latina, e dentro do escopo de segurança nacional dos Estados Unidos também está a questão envolvendo a influência chinesa na América Latina. E esse é uma das diretrizes principais que os Estados Unidos têm hoje, afastar a influência chinesa na economia, sobretudo. Qual a posição do senhor sobre isso? Não, já cansei de falar publicamente. Diferente de Lula, que toma decisões que afetam todo o povo brasileiro com base em ideologia, a partir de 27 o Brasil vai ter um governo com pragmatismo econômico, que conversa com todos, que senta para falar com os Estados Unidos, senta para falar com a China, senta para falar com o Oriente Médio, senta para falar com Israel, com a Índia, aqui na América do Sul, com todos, porque a gente tem que sempre pensar no melhor para o povo brasileiro. E é isso que eu pretendo fazer, resgatar a credibilidade do Brasil mundo afora, que hoje foi por água abaixo. O Brasil
é visto como um país atrasado, um país que tem um presidente com ideias velhas, com um país que tem um presidente rancoroso, o Brasil que hoje, sob Lula, não tem segurança jurídica, tem altíssima carga tributária, tem violência, né, espalhada pelo Brasil inteiro. Então, um ambiente hostil para que investimentos aconteçam, tanto investimentos de empreendedores brasileiros, como investimentos de empreendedores estrangeiros. Então, da minha parte, pode ter certeza, né, que eu vou sempre fazer o que é melhor para o Brasil, pensando nessa janela de oportunidades que nós temos hoje, do Brasil ser um grande player, um grande fator importante no mundo, na parte de segurança alimentar, de segurança energética, na parte de informar, que nós temos muitas, na parte do agronegócio, que nós somos pioneiros no mundo e agora o agro está sufocando também com esse governo, com taxas de juros tão altas e com tratamento tão hostil a quem produz e alimenta o povo brasileiro e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isabela. Senador, o senhor falou alguma coisa sobre eleições? Ele perguntou alguma coisa sobre eleições no Brasil? Não, só o que eu falei sobre eleições é que estava ali que eu tinha pesquisas, que algumas mostravam um empate técnico, outras pesquisas mostravam que eu estava à frente, portanto, que seria uma eleição muito disputada, mas eu tinha a convicção de que seria eleito, porque o povo brasileiro cansou, né, de Lula. Apenas uma declaração da minha parte, nada com relação a ele de declaração sobre isso. Record. Senador, o senhor levou também aqui atrás, Matias. Opa, Matias. Obrigado pela resposta pela pergunta. O senhor levou o pleito também de designar o PCC como organizações terroristas internacionais, não apenas para o presidente Trump, mas ao Departamento de Estado também. E eu aproveito para uma segunda pergunta. Com quem o senhor também se reuniu nessas agendas paralelas com o presidente Trump? Não teve agenda paralela nenhuma. Foi mais uma vez, foi um convite oficial do presidente Lula. Ele estava ali com 2 assessores dele, né? O presidente Trump estava com 2 assessores dele. E assim, não prefiro não revelar quem estava ali, né? Mas o que eu senti aí uma atenção muito grande, me senti muito honrado, né, com relação a ser recebido por ele dentro do Salão Oval da Casa Branca. Tá? Então, para mim, foi uma grande reunião. Igor. Senador, o senhor levou algum recado do seu pai? O senhor está podendo visitar o seu pai? Ele mandou algum recado para o Trump? O senhor fez algum... Não, na verdade, ele apenas mandou um abraço para o Trump. Foi logo, nós abrimos, assim que ele perguntou sobre o meu pai, nós nem tínhamos sentado na mesa, ele já veio perguntando como estava o presidente Bolsonaro. Eu já disse que estava bem, que era uma pessoa muito forte, né, que estava ali sendo injustiçado, mas que, se Deus quiser, nós honraríamos ele. Né, e falei que o presidente Bolsonaro havia lhe mandado um abraço, já que eu comentei com o presidente Bolsonaro, e obviamente que eu estaria com o Trump nessa semana. Senador, senhor volta amanhã à noite, tem alguma outra reunião prevista? Até lá? Não, por enquanto não tem nada que seja público, né, com relação a novas reuniões. Essa é uma viagem Porque assim, vai plantar no hotel aí. Senador, é uma viagem oficial? Eu fui convidado, né, para oficialmente. Senator, on Colombia election that are going to be this weekend, do you think it's important that political shift in Colombia and why? Essa política na Colômbia é importante porque Olha, eu acho que a Colômbia é um grande país também, né, que tem muito importante na América Latina. Lá também é uma eleição disputada, onde um candidato de esquerda está na frente, outros candidatos de direita estão ali muito próximos também, onde a tendência é que haverá segundo turno. E, obviamente, a torcida é sempre para que a direita vença a esquerda, porque por onde a esquerda passa, o que ela deixa é um rastro de miséria, de fome, de violência e governos corruptos. Eu espero que a Colômbia possa se livrar também de um governo de esquerda muito em breve. Para encerrar. Senador, o senhor chegou a tratar com o presidente agora. Essa semana o Alexandre de Moraes foi citado aqui nos Estados Unidos. E essa perseguição que dizem, né, o Alexandre de Moraes às redes sociais no Brasil, o senhor chegou a tratar com o Trump sobre isso? Não, esse assunto não surgiu. Né, o que eu posso falar, né, é com relação à liberdade em redes sociais, né, que nós sempre prezamos. Né, na reunião também falamos sobre isso, da importância de manter as redes sociais livres, né, a preocupação com... Isso não foi na reunião, foi o meu pensamento. A preocupação com esses novos decretos do Lula, cerceando a liberdade de expressão nas redes sociais, criando mecanismos que vão fazer com que o próprio governo que aponte o que pode, o que não pode ficar no ar, com ameaça inclusive aos jornalistas. Isso é inadmissível, que ele ameace a liberdade de imprensa, mas esse é o governo Lula, esse é um governo de esquerda, aquele que não admite uma opinião contrária, aquele que persegue, usa a máquina pública para perseguir adversários políticos. Vou trazer aqui para vocês um amigo e um convidado especial aqui. Hi, Jason. How are you doing? Jason Miller, para quem não conhece.
Great to see you here. You're very welcome. Diz o Miller que é ex-assessor do presidente Trump. Senador,